E talvez as nossas orações não tenham sido respondidas porque nós não estamos prontos para ouvir o Senhor. Estamos prontos somente para falar, somente para ter um monólogo com Deus, mas não um relacionamento, não uma troca. E aí, salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Que da hora poder estarmos juntos aqui. Então desde já quero agradecer a todo mundo que tem seguido, tem compartilhado, tem deixado nos comentários, né, aqui no canal. Tem sido uma bênção, vocês têm sido instrumento, ferramentas de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero encorajar você a desde o início desse vídeo já pegar, já compartilhar com geral esse vídeo, tá bom? Falar, ó, tem vídeo novo no canal do Arthur Zeira, se liga, dá um salve lá, dá uma moral pro meu brother, tá bom? Vamos lá, vamos abençoar o máximo de pessoas possível que a gente chegar, amém? Vamos conseguir bater o nosso recorde aí de likes, tá bom? De compartilhamentos nesse vídeo aqui, que você me abençoe e abençoe esse canal para que ele possa cumprir o propósito dele, como eu disse, desde o nosso segundo vídeo, que é de abençoar o máximo de pessoas possível com essa mensagem que tem transformado a nossa vida e nosso coração. Mas desde já eu te agradeço geral que tem seguido e compartilhado. Se você quer ter um contato mais próximo, mais direto comigo, basta me chamar nas minhas redes sociais, tá bom? O link tá aqui embaixo, você pode me adicionar lá no meu Insta, tá bom? Ou no meu perfil do TikTok também, a gente pode trocar uma ideia e poder se relacionar um pouco mais, beleza? Pensam demais. Que bom poder estarmos aqui então. Mas vamos à nossa mensagem de hoje. Essa palavra, né, Deus tem falado tanto comigo a respeito do tempo que a gente está vivendo. No meio de tantas coisas, de tantas conexões, no momento de estarmos aqui, agora você me assistindo aí da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja agora, né, tem nos permitido a estarmos próximos, conectados uns aos outros, mas ao mesmo tempo estamos tão distantes, talvez tão deslumbrados com tantas coisas que estamos esquecendo de coisas que são essenciais na nossa jornada. Se eu te parar para pensar agora, te colocar para pensar, você tem certeza que se você for olhar para a sua vida, tem um tanto de coisa que você faz que você não precisava fazer, tem um tanto de coisa talvez que você está carregando que não precisava carregar, mas talvez coisas que são essenciais na sua vida, na sua história, você tem deixado para trás. Então nós não podemos deixar com que isso aconteça na nossa vida. Tem um texto maravilhoso da palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 10 em diante, que os discípulos estavam caminhando com Jesus. Eles estavam deslumbrados porque eles estavam vindo de uma cidade onde eles tinham acabado de vivenciar milagres, né, sinais e maravilhas ali, pela autoridade que Jesus tinha dado sobre a vida deles. Então Jesus, olhando para eles, repreende eles e fala assim: vocês estão felizes porque os demônios obedeceram a vocês estão felizes por causa dos milagres e maravilhas, mas se alegrem porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Então nós temos que nos alegrar com aquilo que é o propósito originário da nossa vida, da nossa missão, daquilo que Deus sonhou e preparou para a nossa vida. Não pelos deslumbres, pelas coisas que têm acontecido, pelo número de seguidor que eu tenho na minha rede social, ou pelo telefone que eu tenho, pela roupa que eu tenho. E muitas vezes a gente está sempre preocupado, ansioso de querer estar antenado, querendo estar na moda, querer ter o celular do momento, a roupa do momento, e estamos talvez esquecendo do nosso propósito originário, para aquilo que eu e você fomos criados para viver. Então nós precisamos estar nesse lugar da presença de Deus. Nós não podemos tirar o olho daquilo que Deus sonhou e estabeleceu para as nossas vidas, do propósito que Ele sonhou desde quando estávamos no ventre da nossa mãe. Então precisamos estar nesse lugar da presença. Precisamos estar sintonizados, conectados com a presença do Pai, para que a gente não se distancie do sonho que Ele tem para as nossas vidas. E isso é interessante quando a gente fala a respeito de estar sintonizado. Se você tem aquelas TVs via satélite, né, que você coloca a antena geralmente por fora das casas, dos prédios, se aquela antena não tiver sintonizada na frequência certa, no rumo certo lá, ela não se conecta e você não consegue ter o sinal da TV na sua casa. Então, da mesma maneira, somos eu e você. Precisamos estar conectados com a presença do Pai. Precisamos estar sempre conectados com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, para que a gente não se distancie do propósito a qual eu e você somos chamados a viver. E tem um texto que eu quero ler para a gente, essa mensagem de hoje, que está no livro de Mateus, no capítulo 13, do verso 9 em diante. Ele diz o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo em parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo em parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não entendem. Eles se cumprem a profecia de Isaías.
Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem e o ouvido de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvindo o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então essa parábola ela é muito interessante, ela vem depois de uma série de parábolas e Jesus nos ensina algo maravilhoso, do privilégio que nós temos da presença dele, do privilégio que nós temos de poder ouvir a sua voz, de poder colocar em prática aquilo que dela nós ouvimos, o privilégio que talvez tantas outras pessoas queriam ter, mas não desfrutam. O privilégio que talvez nós temos de estarmos na presença do Pai, mas não valorizamos. Então algo essencial para a nossa vida é estarmos nesse lugar onde nós escutamos aquilo que Deus tem a nos dizer, onde nós ouvimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que é melhor eu dizer para você? Falar assim para você, olha, seu pai mandou te dizer que te ama, ou você ouvir da boca do seu pai que ele te ama? O que é melhor para você? Eu falo assim, olha, seu pai diz que tem esse sonho, esse plano para sua vida, ou você ouvir da boca do seu pai os sonhos e planos que ele tem preparado para você? Então eu quero convidar para que você possa abrir o seu coração para a presença de Deus, para que você possa abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque ele fala, e nesse texto fala que aqueles que não ouviram porque o seu coração se endureceram. Então não tenha um coração endurecido na presença do Pai, não tenha um coração que não o ouça de bom grado. Sabe o que isso quer dizer? É que aqueles que estão ouvindo, mas não prestando atenção. Você já trocou uma ideia com alguém que está ali conversando e a pessoa está aqui no telefone? Não. Aí dali a pouco você faz uma pergunta, a pessoa, peraí, repete de novo, o que você falou? Cara, isso é muito ruim quando isso acontece. Então isso é da mesma maneira que Deus está falando. Aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, aqueles que estão diante do Pai, podendo ouvir a Ele. Ele está dizendo, mas a pessoa não está com o seu coração, a sua mente, o seu intuito ali voltado por poder ouvir aquilo que Deus tem. E talvez as nossas orações não tenham sido respondidas porque nós não estamos prontos para ouvir o Senhor. Estamos prontos somente para falar, somente para ter um monólogo com Deus, mas não um relacionamento, não uma troca. Então ouvir a Deus é algo que é essencial na minha história e na sua história, para que a gente possa cumprir e estabelecer tudo o que o Senhor falou, porque Deus fala. E Deus continua falando desde sempre, desde todo o tempo. Quando nós pegamos a palavra de Deus, ela vai nos mostrar aquilo que Deus tem falado ao seu povo, dos sonhos e do plano, aquilo que Ele deixou para mim e para você, como caminho para que a gente possa andar. A Bíblia fala que ela é como lâmpada para os nossos pés, aquilo que ilumina agora por onde quer que eu e você passamos. Então, a Bíblia fala que Deus fala em todo o tempo. E para a gente poder ir avançando, o segundo tópico então dessa mensagem, o primeiro é que a gente possa entender que é essencial ouvir a Deus com bons ouvidos. O segundo tópico é entender que Deus fala e nós precisamos estar prontos para poder ouvir. Deus fala de diversas maneiras no nosso coração, na nossa vida. Mas é interessante que nós vamos olhar ao longo da palavra de Deus, Deus se relacionou com o seu povo durante muito tempo, mas fala que teve um período da história que Deus ficou em silêncio. E foi muito tempo de silêncio na palavra de Deus. Se você olhar a sua Bíblia aí, antes do livro de Mateus, você vai ver que tem um período que está em branco nessa história, que foi o período do silêncio de Deus, onde Deus não falou uma palavra, não levantou nenhum profeta no meio do seu povo. Mas uma coisa Deus tinha deixado, a sua palavra. Então preste atenção bem naquilo que são os sinais de Deus. Ele já deixou pra gente a referência. Se você não está ouvindo, talvez, é porque você precisa entender como Ele quer falar com você agora através da palavra, através dos louvores, através do momento agora que você está conectado com Ele aí. Amém? Então esteja com seus ouvidos atentos para poder ouvir, porque Deus fala conosco. Amém? Então, para a gente poder entender, como eu posso então poder entender que é Deus falando comigo? Como eu posso poder ouvir a Deus? Cara, de diversas maneiras a gente pode ouvir a Deus. Eu acabei de citar um exemplo que Deus fala através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Ele vai falar comigo e vai falar com você. Mas outra maneira também que Deus fala diretamente conosco é quando nós nos dedicamos à oração. Quando nós nos dedicamos a debruçar tempo, investindo tempo na presença, no relacionamento com o Pai. Então dessa maneira Ele vai falar conosco. Então abre o seu coração, tenha um tempo de intimidade com o seu Pai. Ele diz para que a gente possa entrar no secreto, fechar a porta, que em secreto Ele vai nos responder. Então, Arthur, mas como que eu vou ter certeza? Você está prestes para tomar uma decisão. Como eu vou ter certeza de que é Deus falando comigo? Porque Deus fala em meio à paz. Se a decisão que você for tomar é uma decisão que traz paz no seu coração e está conectado com a palavra de Deus, você pode ter certeza que é de Deus para sua vida. Porque Deus não vai te fazer tomar uma decisão que seja contrária à palavra dele, à vontade dele.
Então preste bem atenção nesses sinais. E outro ponto para você ter essa certeza é trocando uma ideia com alguém que é um homem ou uma mulher de Deus para orar junto com você, para trocar uma ideia com você, buscar diante de Deus essa resposta, talvez que você quer ouvir a Deus. Mas não deixe de buscá-lo, porque ele diz: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Então, cara, Deus está batendo na porta e quer falar conosco. Mas a gente precisa abrir o nosso coração para que ele fale. Porque essa porta que abre, ele não chega arrombando, não é uma porta que abre pelo lado de fora, mas é uma porta que abre pelo nosso coração, pelo lado de dentro, para que ele entre e faça morada. E transforme a nossa vida e a nossa história para que a gente viva conectados com a vontade de Deus. Amém? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, que bom poder ter você aqui conosco, e cara, não se esqueça, deixe o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Compartilhe com mais pessoas, tá bom? Deixe nos seus comentários aí o seu glória a Deus, aquela chaminha de fogo braba que a gente curte, tá bom? Eu quero curtir, quero me interagir com você aqui através dos comentários e compartilhe com mais pessoas, e não se esqueça de abençoar a minha vida compartilhando esse vídeo aí com mais pessoas, valeu? Deus abençoe, família, tamo juntão!